Eu quero compartilhar com vocês, nesta oportunidade, uma mensagem relacionada a este tema de libertação. Entre outras coisas, é importante a gente ter uma breve visão desse contexto. Nós bem sabemos que estamos falando de um cego, e esse cego, como outros na Bíblia, registrados, obviamente, no texto sagrado, esse cego estava pedindo esmola e mendigando. O texto descreve esse cego como uma pessoa em situação da mais complicada possível. Ele estava mendigando, não é? Estava pedindo na porta na entrada da cidade. E lá na entrada da cidade, ele tem a oportunidade de se encontrar com Jesus. Eu queria chamar os irmãos para, por alguns instantes, viver a empatia, tentar visualizar, imaginar, pensar, sentir como é ser ou como é viver na condição de um cego. Como é ser uma pessoa como essa? Uma pessoa como essa, você, assim como eu, já tivemos o desprazer de alguns momentos ser rejeitado, não ser visto, ser excluído, ser abandonado ou qualquer coisa semelhante. Já tivemos esse desprazer. Muitos de vocês também já tiveram. Já sofreram de alguma forma esse desprazer de não ser percebido, de ser tido como um objeto que deveria ser tirado do ambiente. Talvez você já deve ter sentido assim em algum momento. Cego, nessa condição, mendigo na porta e pedindo esmola, ainda mais numa sociedade, naquela época, não estamos falando de agora, é importante a gente contextualizar isso. Hoje tem a inclusão, né? Tem todo esse trabalho que é feito nas ruas para as pessoas poderem caminhar, por exemplo, né? Tem a tecnologia que são projetadas para isso, a rua, os desenhos, o braille e tudo mais, mas naquele tempo nada disso tinha. Naquelas condições, nada disso tinha. E esse homem estava pedindo na cidade, na porta da cidade, como diz a Bíblia, cidade de Jericó, entrada de Jericó. Na verdade, ou entrada ou saída, depende de quem está vendo. Se nós olharmos o texto de Lucas, ele estava entrando. Olhamos no texto de João, de Mateus e Marcos, ele está saindo. Bom, de qualquer forma, depende da perspectiva. Bom, entrando ou saindo da cidade não importa. Importa que lá tinha um cego que estava pedindo e precisava. Esse cego também carregava consigo outras coisas que são importantes. Ele parece ser oprimido, uma população oprimida. Veja, quando ele começa a clamar, a população, a sociedade que estava ao lado, o reprimia. É como que não quisessem que ele falasse, não quisesse que ele não podia falar. É como se a voz desse rapaz causasse incômodo naquela população. Veja o texto, olha. E ouvindo que era Jesus, porque havia uma fama, ele deve ter perguntado quem era, começou a clamar e a dizer, filho de Davi. Então ele reconhece a autoridade, o reinado, a promessa de Jesus ao chamá-lo de filho de Davi. Quando ele podia ter chamado de filho de José, ele podia ter chamado de homem, ele podia ter chamado de qualquer coisa, mas quando ele diz assim, filho de Davi, ele está reivindicando o reinado de Jesus. Ele está reconhecendo o reinado de Jesus. Ele está se colocando numa esfera muito superior àqueles que lá estavam e que não era cego, não era um mendigo, não estavam naquelas condições. Bom, mesmo assim, a Bíblia diz que as pessoas quiseram sufocá-lo. Verso 48. E muitos o repreendiam para que se calasse. Eles não repreendiam para que ele falasse, para que ele diminuísse o tom da voz. A ideia não era que ele diminuísse o tom da voz. A ideia era que ele calasse, parasse de falar. Esse homem não podia, pelo que lemos aqui, ele não podia sequer falar. Além de ser cego, além de ser mendigo, além de estar pedindo na porta da cidade, além de tudo isso, ainda tem o agravante das pessoas que não querem que ele fale.
que situação desse homem. E eu pergunto, o que levou esse homem a viver dessa forma? Cantei. E aí, passam 5 minutos aí, tenho que ter paciência comigo, né, irmão? Glória a Jesus. Então, além de tudo isso, esse homem tem esse agravante, ele passa por esse agravante de ter que essa multidão, de enfrentar essa multidão que queriam que ele se calasse, a voz dele não podia ser percebida, não queria que fosse escutada. Então, em outras palavras, aquela multidão que estava lá, que a Bíblia não fala quem é, a Bíblia só diz que é grande multidão, então essa multidão queria eliminar a sua voz. Ele não podia ser ninguém. Mas eu pergunto, por que será que ele estava ali? Por qual razão ele se tornou mendigo? Ser cego não significa dizer que a pessoa, em tese, teria que ser mendigo. Não. Em contexto nenhum. A Bíblia fala que outros homens não tinham visão e não eram cegos. Por exemplo, não é? O profeta que a Bíblia fala, que chamava de profeta velho, ele era cego, estava cego e necessariamente não ficou mendigo, e nem se tornou mendigo, era só um profeta. Então alguma coisa levou esse homem a se tornar um mendigo, né? A viver nessa condição, a mendigar. Então, a ser um pedinte. Hoje, não é? Alguém diria assim, ele vive em situação de vulnerabilidade, vive em situação de rua, ou qualquer coisa também. Não está dito aqui que ele vive em situação de rua, mas só está dizendo que ele pedia. Só está dizendo aqui que ele pedia. E aí Jesus passa, e ele faz esse pedido, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parou. E o que me chama é o seguinte, olha, diz o texto assim, Jesus parando. Poucas vezes na história da Bíblia, Jesus parou. Poucas vezes Jesus parou. Ele parou quando a mulher tocou nele, a mulher do fluxo de sangue, e parou aqui. Em outras épocas não parou. Os discípulos tentaram fazer Jesus parar de sua caminhada, mas Jesus não parou. Disseram para ele assim, quando ele disse, eu vou para Jerusalém, disseram, não vá, ele foi. Não faça isso, ele fez. Mas quando esse mendigo, ou a mulher, como eu estou falando dele, o Bartimeu, clamou dessa forma, ele parou. E aí causa um pânico na comunidade inteira, porque um sujeito naquela condição, cego, mendigo, pedinte, na rua, oprimido pela multidão, faz o rei Jesus, como ele disse aqui, filho de Davi, então ele reconhece a linhagem real de Jesus, parar. Ele faz Jesus parar. Teoricamente, eu penso que a multidão que o acompanhava deve ter ficado com muito mais raiva do rapaz. Imagine quantas pessoas tentaram falar com Jesus naquele contexto e não conseguiram. Imagine, irmão, quantas pessoas tentaram levar uma solução, quantos doentes tinha por ali. Imagine quantos doentes quiseram que Jesus pelo menos tocasse nele e não conseguiram atravessar a multidão. A Bíblia diz que era uma multidão. Também não está dito que Jesus passou bem próximo dele. A Bíblia diz que Jesus passando Jesus. Não fala se estava a 1 metro, 10 metros, 50 metros, 100 metros, 200 metros. Pelo volume, pela descrição do volume da voz, ele começa a clamar, e o texto diz o seguinte, olha só, e ouvindo que era Jesus, começou a clamar e a dizer, tem misericórdia, e as pessoas repreendiam, ele clamava cada vez mais. Então não está dito se ele estava perto, a que distância Jesus passou.
E se fosse agora, Jesus podia ter passado aqui na porta da igreja, podia ter passado próximo da escada, podia estar passando mais lá acima, não sabemos. Não sabemos. Agora, quando Jesus parou, obviamente, e a multidão tentando fazer o homem se calar, o Bartimeu se calar, pense ainda no que o povo pensou. Como é que esse camarada faz esse sujeito parar? E aí diz o texto, Jesus parando disse que o chamassem, então ele não estava muito perto. Porque se ele estivesse diretamente próximo de Jesus, talvez o texto diria assim para a gente, e Jesus falando com ele. É possível que ele não estava próximo de Jesus, tanto que Jesus diz assim, chamem-no. Olha só, disse Jesus, chame o cego. Olha lá, disse Jesus que o chamasse e chamar o cego dizendo, tem bom ânimo. Agora, o mestre te chama. Então o cego teve que sair e ir até Jesus. Havia uma distância. Havia um espaço, uma distância, no meio de uma multidão. E aí eu penso, numa multidão, a Bíblia fala de multidões ao lado de Jesus. Esse homem, não sabemos qual era o timbre da voz dele. Não sei se a voz dele era como de alguns, como eu, por exemplo, de uma voz muito fina, muito alta, muito média, não sei. Não sei se ele tinha uma voz forte, mas o certo é que ele consegue romper a multidão. Ele está preso numa condição social, física. Olha aqui, irmão. Ele está preso numa condição física. Qual era a condição física? Cegueira. Ele está preso numa condição social. Qual era? Pedinte. Ele está preso numa condição, irmão, relacional e até mesmo de preconceito, que está no campo social, porque não queriam que ele falasse. Ele está preso no meio de uma multidão de gente, de volume. Ele rompe tudo isso. Ele clama por Jesus. Além de estar preso no meio de um sistema religioso que não reconhecia Jesus como filho de Davi. E ele rompe. Ele quebra essa barreira. Em outras palavras, ele disse assim, se ele não pode fazer nada por mim, quem vai poder? E clama. E clama. Cala a boca, Bartimeu. Ele, não! E grita mais alto. E é interessante. E aí eu me faço a pergunta. Qual seria o teu estado emocional se você tivesse tentando se libertar de algo e alguém que está ao seu lado diz a você, cale a boca? Qual seria o teu estado? Alguém chegou até perto dele e disse assim, tem bom ânimo. O cara já estava gritando o tempo todo, clamando por Jesus daquela forma. Cego. Aí o sujeito que vai levar a mensagem até Jesus, porque o texto não diz que Jesus mandou dizerem a ele para que tivesse bom ânimo. Jesus mandou
Olha aqui, Jesus mandou fazer o quê? Olha o que Jesus mandou. E Jesus, parando, disse que o chamassem. O que era para ter dito? Era para ter dito ter bom ânimo? Jesus não pediu isso. Jesus não pediu isso. Tem bom ânimo, levanta-te, o mestre te chama. O que Jesus pediu para eles fazerem foi a terceira sentença. E nem assim. Jesus disse o seguinte, veja bem, chame ele. Era para ter dito assim, vai até Jesus, ele está te chamando. Eu fico pensando como deve ter sido o sujeito que falou para Jesus, para o Bartimeu, tenha bom ânimo. Será que o cara já chegou com a ideia de que o Bartimeu não seria, que não está dito quem foi. Não está dito aqui que foi um dos apóstolos. Só está dito que o sujeito chegou e falou, tenha ânimo. Tenha ânimo. É um senhor ninguém. É um senhor ninguém aí. Levanta e vai até Jesus. Também não está dito que era para levantar. Só está dito ele te chama. E se ele, além de cego, tivesse alguma outra deficiência física, por exemplo, que o impedia de andar? E quem é que disse para aquele homem, para quem falou com o cego, que aquele homem estava caído? Porque ele manda levantar. Às vezes, irmão, olhe para nós. É bem verdade que muitas vezes as pessoas não veem a nossa real posição. Isso é verdade. Acha que você está de um jeito quando você está de outro. Acha que você está ruim quando você está bom. Você está mal quando você está bem. Mas não é isso que vou falar. O problema não está aqui na visão de quem foi falar com Jesus. Mas eu quero eliminar essa pessoa. Apenas eu levantei com vocês. Muitas vezes tem gente no meio entre nós e Jesus, e essas pessoas que estão no meio podem nos trazer problema. Se o cego estivesse absolutamente animado, ele podia ter rebatido. Eu não estou desanimado. Levanta, o mestre te chama. E o texto é claro. Ele, antes de ir a Jesus, ele faz algo. O que ele fez? Antes de ir a Cristo, ele fez algo. Olha só. Aí partiu dele, do próprio cego. E ele, lançando de si, olha lá, e ele, lançando de si a sua capa, levantou-se. Ele se levanta depois de tirar a capa. Que capa era aquela? Que o identificava como mendigo, como pedinte, como pobre, como uma pessoa que vivia naquela condição de miséria. Que capa era aquela? A identidade de um sujeito caído, falido, fracassado, arruinado, colocado na beira da rua para viver à margem ou a favor de alguém.
O sujeito diz exatamente, ao se levantar debaixo da palavra daquele, debaixo sobre a palavra daquele que ele confessou há poucos instantes, que era o filho de Davi, o herdeiro do trono. É como se ele dissesse, eu não quero mais essa vida, não quero mais viver assim, eu não quero mais desse jeito. Eu não quero mais estar nessa condição, eu não quero passar mais por isso, eu não quero mais ser identificado, eu não quero mais viver pedindo dinheiro para ninguém, eu não quero mais ser humilhado, eu não quero mais estar nessa condição das pessoas jogarem uma migalha para mim, eu não quero mais isso, eu agora quero ter outra vida. E ele começa pela sua roupa, pela sua identidade, pela sua indumentária. Isso aqui não serve mais para mim. Eu não vou mais me identificar como mendigo. Eu não vou mais me identificar como cego. Eu não vou mais me identificar como uma pessoa dessa condição. E aí ele tira. E depois que ele tira, ele se levanta. E quando ele chega até Jesus, ele ainda tem que responder: o que é que você quer? Jesus, é interessante, né? Dá para pensar assim, essa pergunta de Jesus não é interessante? Ele fala assim, ó, o que você quer que eu faça? Jesus falando disse-lhe, o que você quer? Aí ele podia ter dito muita coisa. Dá para entender aqui o pensamento de Jesus? O cego está clamando por ele. O cego está atrás de, está clamando em volume, está seguindo Jesus clamando, e Jesus fala, o que você quer? Pensão. Quero pensão. Quero isenção no automóvel que eu vou comprar. O que você quer? A varinha a varinha guia. O cão. O que você quer? O cão guia. Quero um cão guia. Eu fico pensando por que Jesus perguntou para esse cara o que ele queria. Em outras palavras, eu imagino, será que essa pessoa sabe o que quer? Deixa eu ver. Será que ela sabe o que quer? Como é ruim quando uma pessoa chega até você, uma pessoa com uma envergadura como essa, chega até você e pergunta, de repente, porque o texto diz que o rapaz clamava. Mas será que ele propriamente achava que Jesus ia atendê-lo? Quantas vezes talvez ele já deve ter clamado por outros? E aí, de repente, a pessoa chega e fala assim, o que você quer que eu faça? E ele, é claro, eu quero ver. Ele é direto, eu quero ver. Ele não pediu, eu quero deixar de ser pedinte. Eu quero deixar de ser uma pessoa excluída da sociedade. Ele não titubeou no pensamento. Ele diz, eu quero ver. E é interessante que Jesus não fez nada. Jesus não fez nada. Jesus só falou assim, vai. Jesus só falou assim, ó, vai, a tua fé te salvou. Não aconteceu nada. Só falou, Jesus, olha, o mesmo Jesus manda vir. Depois ele manda ir. Vem. O que você quer? Quero ver. Então vai. A tua fé te salvou. E aí o texto diz, e logo ele viu. E não só viu,
ele seguia a Jesus pelo caminho. Quantas vezes nós vamos deixar o mendigo de lado e vamos abrir aqui um parênteses para a gente se colocar. Quantas vezes nós estamos nessa condição? Qual, pastor? Nós estamos aprisionados debaixo de alguma situação, ou por alguma situação, ou em alguma condição. Quantas vezes nós estamos arruinados ou sufocados por algo? Quantas vezes nós estamos debaixo de uma identidade que não é nossa? Por exemplo, eu não posso aceitar sobre mim, eu não vou me identificar com nada que não seja a identidade do meu Cristo. Nada. Eu não vou aceitar. Muitas vezes nós somos colocados debaixo. Eu me lembro de uma vez que as pessoas quiseram, eu fui a um evento da empresa numa cidade de Minas Gerais, e lá tivemos que fazer uma foto. E essa foto, tudo bem, até fazer a foto não era o problema. Mas o problema é que o gerente da empresa mandou a gente dar a volta ao lateral da estátua, uma estátua enorme de Cristo. E aí a gente tinha que fazer uma oração. Olha, vamos nos reunir aqui ao redor desta imagem, vamos fazer uma oração. Peraí, não é por nada não. Respeito vocês, mas a quem vocês vão orar? Vocês vão rezar o Pai Nosso, mas aonde Ele está? Ele está aí. Se para vocês Ele estiver aí, eu não vou fazer parte. Tinha um irmão também, presbiteriano, na ocasião, da mesma forma, se recusou a participar. Às vezes nós estamos aprisionados debaixo de um sistema. Às vezes nós estamos aprisionados por uma opressão que não vem de nós, que a gente não consegue sair muitas vezes. Mas a parte melhor, irmão, é que nós podemos fazer duas coisas. Primeiro, identificar no meio da multidão quem pode resolver o nosso problema. Esse homem identificou no meio da multidão quem podia resolver o seu problema, e ele é certeiro: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmão, esta é a noite para você clamar a quem pode resolver o seu problema. Esta é a hora da gente clamar a quem pode resolver o seu problema. E outra coisa, é preciso saber exatamente quem Ele é. E identificar. Eu quero fazer uma pergunta. O nome de Jesus, Yeshua, talvez tinha muitas pessoas no meio daquela multidão com o mesmo nome, Yeshua, ou Josué, ou Jesus na nossa língua. Irmão, quantas pessoas talvez tinham ali? Preste bem atenção, que o texto define. Bartimeu era filho de quem? Bartimeu é uma composição de duas palavras. Escutem aqui. A primeira é Bar, filho, Timeu, filho de Timeu. Bartimeu não era o nome desse homem. Bartimeu era uma identidade dele. Esse é o filho do Timeu, é o filho do Adiel, é o filho do fulano, é o filho do Ivan. Quando a Bíblia diz assim, o Bartimeu está clamando, ela está dizendo assim, o filho de Timeu. E ele clama, Bartimeu, clama da mesma forma. Ele não diz assim, Jesus, porque se ele gritasse, Jesus, quantos Jesus, Yeshua, poderia ter ali no meio daquela multidão? Talvez vários, era uma multidão. Nome de Jesus, Yeshua, era a mesma coisa do nome de Maria e o nome de José lá no Nordeste. Nome Ivan no Maranhão é muito comum? Talvez não, mas
mas talvez José, talvez João, talvez Maria, talvez Marcos, talvez outro nome é mais comum. Tanto é que você vai lá, quando você vai ver uma lista, quem chama Maria, me lembro da irmã Cida, ela se passou na universidade, e eu fui com ela fazer, quando ela fez vestibular, para biologia, se eu não me lembro, aí nós fomos conferir os nomes lá na universidade. Não tinha lista de chamada na internet nessa época. Aí começamos a lista de Maria. Vai Maria, página 1, página 2, página 3, página 4. Maria Aparecida, página 1, página 2, página 3, página 4, página 5. Eram páginas demais, eram muito. Até a gente achar o nome da irmã Cida naquela lista de páginas, de chamados, ela foi aprovada. Foi como se a gente tivesse andado quase a metade da igreja apenas procurando o nome Maria Aparecida. Tem milhares. Esses dias eu resolvi dar um Google no meu nome. E eu dei um Google, Marcos de Oliveira Cruz. Achei tanto nome igual a mim. Marcos Oliveira da Cruz, Marcos Oliveira Cruz, Marcos Oliveira da Cruz. E achei tantos nomes. Então, se o Bartimeu tivesse dito assim, Jesus, ele teria atingido muita gente. Mas ele é específico. Ele diz assim, Jesus, filho de Davi. Aleluia. Quando ele diz assim, Jesus, filho de Davi, todos aqueles homens que entre eles pudessem ter 1, 2, 3, 10, 100, 200 com o nome de Jesus, nenhum deles era filho de Davi, só um era o filho de Davi. Então o rapaz é delimitado, ele é objetivo, ele sabe o que ele quer. Eu não quero falar com Jesus filho do José, eu não quero falar com Jesus filho do Daniel, eu quero falar com Jesus filho de Davi. Glória ao Senhor. É isso, o que eu estou dizendo aos irmãos esta noite, olhe para mim, hoje o que Deus quer de nós é que nós tenhamos visão clara de quem é que pode resolver o nosso problema. O seu problema não sou eu que posso resolver, o seu problema não é o médico, não é o governo, não é o doutor, o nosso problema é uma só pessoa que pode resolver, é o filho de Davi, ressuscitado ao terceiro dia. Você crê nisso? Diga glória ao Senhor. Aleluia! É preciso saber. E então, ele lança a capa. E ele vai. Ele clama a pessoa certa. Ele tira a roupa, a identidade. Foi como se dissesse assim, olha que certeza esse cara teve, irmão. Olha que certeza ele teve. Ele tira aquela capa porque ele sabia que ele não precisaria mais usar. É uma certeza absoluta de que essa eu não preciso mais. Essa roupa eu não vou usar mais. É como aquela mulher que quebrou o cântaro, olha só, era prostituta. Ela entra no lugar onde Jesus estava, preste atenção aqui. E ela tem uma botija de azeite, perfume, aliás, de mirra, de perfume. Aquilo era a sedução, aquele era o poder de sedução daquela mulher, era a identidade dela. E aí, quando ela entra, irmão, e aquilo era caro, tanto é que o Judas diz assim, que coisa mais idiota, pegar essa mirra cara e desperdiçar na cabeça de Jesus, não poderíamos vender isso? Juntar o dinheiro e dar aos pobres? Porque era caro. Mas era o perfume dela, era com aquilo que ela ganhava a vida. E quando ela vai até Jesus, ela entra naquele espaço, é como se ela estivesse dizendo exatamente assim, olha,
Aqui está a identidade da minha vida. E Jesus está ali, da porta para dentro. Aqui está o segredo da minha prostituição. Aqui está o meu sucesso nessa vida miserável de prostituição que eu estou vivendo. Aqui, e ela tira a botija. Talvez outra mulher, porque a Bíblia não diz que não tinha, eu posso pensar que tivesse. Talvez alguma que estivesse com ela dizer que você vai fazer com isso daí. Amanhã você não vai ter perfume para trabalhar. Você não tendo perfume, você não vai ter homem. E não tendo homem, você não terá dinheiro. E ela tira aquele vaso que carrega e diz assim: hoje eu quebro isso. Eu não quero mais. Eu não consigo mais. Eu assisti um documentário recentemente de como é uma narrativa, a história, é um livro mais ou menos autobiográfico de ex-prostitutas. E elas descrevendo como elas se sentiam depois de serem usadas. E muitas delas disseram o seguinte: é uma coisa que nos prende, mas nos faz sentir um lixo. É uma vida que eu quero sair, não aguento ficar. Mas não sei fazer outra coisa. Que coisa horrorosa é essa? Pense naquela mulher, ainda está Jesus. Ela dizendo: eu não quero mais. Eu não quero mais sofrer desse jeito. Eu não quero mais viver desse jeito. Eu não quero ser mais objeto de ninguém. Eu não quero ver mais as pessoas dizendo para mim: quanto você custa? Qual é o teu preço? Então eu quero tirar essa roupa. Eu quero tirar esse canto. E se tem alguém que pode fazer alguma coisa na minha vida, é esse homem ali. Naquela mesa tinha fariseus. Naquela mesa tinha doutores. Naquela mesa tinha outras pessoas. Ela não foi a nenhum dos outros. Ela foi exatamente nele. Ela foi nele. Repitam comigo: nele. Quantas pessoas tentaram impedir? Ela não podia entrar. Ela era uma mulher, era prostituta. A reunião era de rabino. Ela jamais poderia entrar, mas ela entrou. Aleluia. Ei, calabachandará. Mas ela entrou. E aí as pessoas dizendo: você não pode, mas ela entrou. Aqui, alguém que estava lá fora dizendo: será que ela vai fazer programa com algum daqueles que está lá dentro? Você não pode entrar aí. Vai fazer programa com alguém lá dentro? Ela disse: eu vou entrar, e entrou. E quando entrou, ela disse assim: eu não quero mais. E a Bíblia diz que ela chegou até os pés de Jesus, quebrou o cântaro dizendo: eu não quero mais ser humilhada. Homem nenhum vai me chamar mais de prostituta. Ninguém me coloca mais o preço. Essa algema que me carrega a vida inteira, eu quebro agora, Senhor. E derramou no pé dele. A Bíblia diz que tentaram interromper. Jesus disse: não. De novo. Agora Jesus não só parou, como parou uma reunião inteira. Alguém disse assim: não deixa ela fazer isso. Jesus disse: pare. O fariseu disse assim: por que essa louca está fazendo isso? E ela solta o cabelo e começa a chorar. E ela disse: o Senhor pode mudar a minha vida, se o Senhor pode tirar isso de mim, se o Senhor pode arrancar esse meu jeito de ser, me vira de fora para dentro, tira esse peso, tira-me dessa prisão, eu não quero mais viver assim. E Jesus na hora mudou a mulher. Levante a mão, hoje é o meu dia, hoje é o seu dia, Ele te chama hoje. Você precisa sair do seu lugar e vir até Jesus dizendo: eu não consegui, eu tentei de um jeito, não foi, tentei de outro, não deu, mas é agora. Hoje Jesus, o filho de Davi, vai tirar você dessa condição.
Você crê nisso? Diga glória ao Senhor.